A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua 1 Samuel 27, 28 e 29. Amém? Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, né? Às vezes vocês veem o vídeo e esquecem de curtir e compartilhar. É muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Pelo devocional diário. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, te pedimos que guarde nos nossos corações, Senhor, as Tuas palavras, para que a gente ande sobre as Tuas palavras todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai. Amém. Irmãos, hoje eu vou frisar aqui o capítulo 29, que diz: os filisteus desconfiam de Davi. Mas por que os filisteus desconfiam de Davi se Davi era inimigo dos filisteus? Porque lá no 26, né, que a gente leu ontem, mas não falou sobre isso, no 26:19, Davi pergunta para o Saul assim: e agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras desse seu servo. Se é o Senhor Deus que está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta, mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor, porque eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como quem dizendo: vai e sirva outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe desta terra do Senhor, porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então aqui, Davi, ele se coloca numa posição de, tipo assim, se é Deus que quer que você me pega, que ele aceite uma oferta de perdão, né? Tipo, me desculpa, se eu fiz algo de errado, me desculpa. Davi tem umas posições incríveis, né? Por isso que ele é segundo o coração de Deus. Ele já se coloca na ponta da caneta. Se eu fiz alguma coisa de errado, me desculpa. Agora, se eu não fiz, poxa, por que você está fazendo isso comigo? Né? Ele falou: eu sou uma pulga, eu sou tão pequenininho e mesmo assim o rei me persegue. Né? Aqui mais uma demonstração de Davi sendo segundo o coração de Deus. Né? E aí, quem não é segundo o coração de Deus? Saul. Por quê? Porque no 28 diz assim: Saul consulta médium de Endor. E aqui Saul, ele vai, como ele consulta a Deus, ele faz jejum, e ele vai para o sacerdote e Deus não responde ele vai lá e faz aquilo que o Senhor falou para não fazer, para não consultar necromantes ou pessoas que consultam os mortos, né? Então Saul vai lá e desobedece mais uma vez. A primeira lá ele foi, sacrificou, Samuel advertiu. Agora ele foi lá e foi consultar a mulher que fala com os mortos, se também era errado. O Senhor lá desde Números, Deuteronômios, desde Números, Deuteronômios, né? Desde Moisés, das leis, o Senhor fala: não consulte aos mortos. E Saul, o bocão, vai lá e consulta aos mortos, né? E aí, eu quero frisar no 29, o quê? Davi, ele não encontrou favor diante de Saul, né? Ele diz aqui para Saul, né? Eu sou uma pulguinha, quem me persegue e tal, e ali ele se reconcilia. Mas logo em seguida, Saul já vai perseguir ele de novo. Então Davi vai lá e foge para Gate, né? Vai falar com Ax de novo. Só que dessa vez ele não se faz de doido. Dessa vez ele vai são mesmo, né? Leva suas famílias, os seus valentes levam suas famílias. E ele fala pro rei, ele fala: rei, seguinte, lá eles estão me perseguindo, eles estão me maltratando, né? Então, né, deixa eu fazer aqui parte da sua tropa, eu luto por você e tal. E Davi estava lutando já 1 ano e alguns meses para Ax, né? E estava sempre vencendo, porque o Senhor era com ele. Porém, Davi, ele nunca tinha estado de frente com Israel, né? Ele nunca tinha ido contra o povo do Senhor, porque Davi não é bobo. Mas surge uma oportunidade. E a oportunidade, os filisteus estão indo justamente afrontar Israel, né? Que é justamente onde a necromante fala ali para Saul que eles iriam morrer até o dia seguinte. Só que Davi, ele vai, não sabemos até aí qual seria a intenção de Davi. Se era se virar contra Ax e acabar pegando a tropa pelo outro lado e achar favor diante de Saul, poderia ser isso. Ou de repente quebrar com a cara de Saul, porque ele já estava acostumado com Ax. Não sabemos, né? A Bíblia, pelo menos nesse contexto que a gente leu, não fala sobre. Talvez lá para frente a gente vai entender. Mas eu não creio. Ele teve 2 oportunidades e não matou. Exatamente, eu ia falar isso. Eu não creio que Davi
fosse tomar essa posição, justamente porque ele teve as duas oportunidades e não matou aquele a quem Deus ungiu, né? Então, imagina ele lutando contra o irmão, contra o primo, contra Jonathan E contra o povo que ele seria rei, né? e contra o povo que Deus mesmo falou que ele governaria sobre, que o povo que aclamava ele quando voltava das batalhas, né? E os filisteus não bobos, eles olharam e falaram assim, mas esse aí não é o Davi, servo do Deus deles lá? Que quando ele entrava na cidade, o povo gritava, Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, o povo aclamava ele, e agora ele vai com a gente? E aí, a gente entende o seguinte, isso acontece diversas vezes desde Abraão. A gente vê que Abraão e Sara, eles até se refugiam no Egito. Deus depois ele usa José para mudar a vida da sua família e do povo através do Egito, né? E a gente vai entender que o Egito, ele às vezes ele é um local de refúgio, só que temporário, né? Então, Abraão sai do Egito com grandes riquezas, José entra no Egito e tem grandes riquezas porque é governador, porém, o Egito ele sempre vai ser inimigo, não tem como, o Egito ele sempre vai ser inimigo do povo de Deus, e eles acabam ali maltratando o povo. Aqui, Gate, os filisteus, sempre vai ser inimigo, tanto que quando eles saíram do Egito, Deus falou para Moisés que era para contornar no deserto, que não era para passar pela terra dos filisteus. Por quê? Para não ver guerra, para não ver isso, para não ver aquilo. Porque os filisteus são ruins. Então, justamente por isso que Deus manda dar a volta. Então, os filisteus também eram inimigos. Só que Deus permite que Davi fique ali um tempo para se proteger, para ganhar mais experiência de guerra, porque ele lutava por Ax, né? Mas quando chega aqui, o próprio inimigo olha e fala, cara, é o seguinte, aqui não é o seu lugar. Você vai arrumar problema pra gente. Aí eles batem de frente com o rei e falam, manda esse cara embora daqui, senão ele vai dar problema pra gente. E isso acontece nas nossas vidas, nas nossas jornadas. Às vezes o Senhor permite que a gente esteja com o inimigo, às vezes até lute as batalhas dos inimigos, mas tem uma hora que ele avisa, que ele fala assim, ó, eu vou tirar o inimigo da sua vida. Não sei se você se lembra dessa palavra. Eu vou tirar o inimigo da sua vida. Eu até pensei que era outra pessoa, lembra? E hoje a gente sabe que não era, que era outro. Mas a gente entende que Deus até permite que você lute do lado do inimigo, adquira as novas experiências, com o inimigo se responsabilizando pelos problemas, mas tem hora que o Senhor ele recolhe. E aqui era essa oportunidade. O próprio Ax, manda Davi embora, fala, não, você não vai lutar essa batalha com a gente, vai embora. E é justamente a batalha que nos próximos devocionais a gente vai ver, que é a batalha que Saul e Jonatas morrem. Só que imagina, se Davi estivesse lutando essa batalha, Saul ia encontrar Davi no meio da treta. Jonathan ia encontrar Davi no meio da treta, porque eles lutavam bem. Eles não iam, nas batalhas são divididos por esquadrões, né? Então a gente vê lá chefe de 100, chefe de milhares, chefe de 100 milhares. Então, primeiro é como um jogo de xadrez. Primeiro sempre vai os cavalos ali, eu acho que é assim que chama os cavalos. Lá atrás fica a rainha e o rei. Né? Então primeiro você perde o cavalo, você perde a torre. E na frente dele, no final, vem a rainha e o rei e dá o checkmate. Então, se ele fazia parte da proteção de Ax e Saul era o rei do outro lado, uma hora eles iam se trombar. E isso não ia ser certo diante do Senhor. Então, às vezes, Deus permite as situações que é para te tirar do meio do inimigo e falar que acabou seu tempo. Né? E Davi tinha uma outra responsabilidade lá, que amanhã a gente vai ver que a sua família estava sendo afrontada do outro lado, então Deus permite ele pular para o outro lado, até que ele tem que sair da rota aqui e ir lá para o outro lado, justamente para não passar mais perto da batalha. Então, você quer acrescentar alguma coisa? Não. Tem certeza? Pode acrescentar? Não, só do começo que você leu. Fale, do 26? Do 26, 19, né? Lembrando que o 26 é de ontem, tá? É porque a gente não pegou esse pedacinho aqui, não falou sobre esse pedacinho, mas lemos. Sim, né? Mas tudo faz parte, né? Sim. A história é uma só.
E aí diz que, aquilo que você disse, né? Que ele fala que se é Deus que está incitando o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. E lá no final ele diz, por que o rei de Israel sai à procura de uma pulga, né? E aí eu até comentei com você que é claro que não era Deus que estava fazendo aquilo. E Saul, incansavelmente estava perseguindo Davi, né? Mas por quê? Porque o diabo ele sabia quem seria Davi. Uhum. Ele sabia que ele tinha, que ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Por que ele sabia? Porque ele está ao nosso derredor, né? E ele pesca tudo, ele vê tudo, ele pega aqui, pega ali. Então ele sabe que Davi tinha grande potencial e que ele seria o grande rei de Israel, né? Então é isso que acontece conosco. Muitas das vezes a gente passa tanta luta e a gente, né, às vezes tenta desistir, mas a gente persevera e tal. Por quê? Porque o diabo ele sabe o trabalho que você dá no reino, que você dá no mundo espiritual, né? Então ele vai fazer de tudo para acabar com a sua vida. Ele vai usar o inimigo para acabar contra a sua vida, que no caso a nossa luta não é contra a carne, né? Mas aqui existiam guerras, era olho por olho e dente por dente. Então ele tinha um inimigo de fato que era Saul, né? Então ele usava Saul para contra a vida de Davi, para acabar com a vida de Davi, porque ele sabia que Davi seria um grande rei. Sim. Né? Eu até estava comentando isso esses dias no almoço, exatamente sobre isso. A gente às vezes enxerga um passo à nossa frente, mas no mundo espiritual as coisas são muito maiores. Então, às vezes a gente é afrontado e não entende por quê. Mas no mundo espiritual já existe uma direção para você. Só que quem é do mundo espiritual, que também é um inimigo, ele vê isso. Que foi o que aconteceu com Daniel. Daniel orou e o anjo falou, assim que você orou, a sua bênção saiu do céu. Mas ela ficou parada no principado. Então, o mundo espiritual, imagina o principado de Daniel nas nuvens, olhando e vendo a bênção vir na direção de Daniel e falando, não vai passar aqui. Daniel lá embaixo achando que Deus não está me ouvindo, eu vou demorar 21 dias de jejum porque Deus não está me ouvindo. Mas a bênção já estava vindo, mas quem estava no mundo espiritual já estava vendo Daniel recebendo aquilo. Então o mundo espiritual ele se move muito mais do que a gente se move na terra. Porque ao mesmo tempo, Davi sabia que ele seria rei, porque ele já tinha sido ungido. Sim. Então ele sabia que ele seria rei. E aí daqui a pouco ele fala, você está à procura de uma pulga. Então ele sabe que ele seria rei, mas ele se diminui. Sim. E assim acontece conosco. Deus ele entrega algo nas nossas mãos. Um exemplo, você, através da sua voz, muitas vidas serão alcançadas. Você vai ser uma cantora ou um pregador. E aí você fala, mas por que eu? Né? E através dessa profecia que Deus te dá uma promessa, ou te dá o seu chamado e tal, aí vem as lutas. Começa as lutas, pra quê? Pra fazer você desistir. Não, você não vai ser esse pregador. Você não vai salvar muitas vidas. Não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada, mas... E por que acontece tudo isso? Porque o diabo sabe que você vai dar trabalho. Ele sabe que através da sua voz, da sua pregação, de qualquer coisa que seja que Deus tenha te confiado, você vai dar trabalho. Você vai fazer acontecer. Não por você, mas porque Deus é na sua vida. Sim. Né? E aí acontece essa luta. E como ele vê o seu coração, ele se coloca muito mais à sua disposição. E é exatamente isso que o inimigo ele não quer, né? Por isso que ele era tanto contra Davi. Porque Davi era segundo o coração de Deus. Tanto que ele olha aqui e ele fala assim, cara, se eu fiz alguma coisa, me desculpa. Né? Ele sabe que ele não fez nada. Ele sabe que ele vai ser rei. Mas ele dá o primeiro passo e fala, se eu fiz, me desculpa. Ponto. Ele poderia muito bem se engrandecer quando estava lá quando Deus deu Saul, né, nas mãos dele. As duas vezes. Exatamente. Ele poderia falar, ele poderia ter dado ouvidos aos guerreiros que estavam com ele. E eles falaram, não, Deus certamente entregou na sua mão. Ele poderia falar, é isso mesmo, eu sou o rei agora. E matado Saul. Mas não, ele é tão segundo o coração de Deus que ele cortou a borda do manto dele e já ficou perturbado. Ele já ficou angustiado. Ele falou, não, mas eu não posso, por que eu fiz isso? E aí ele fala, não, eu não posso matar o rei que foi ungido por Senhor, que é ungido do Senhor. Então, e Saul não. Do tempo que ele foi rei, ele se engrandeceu, ele se achou, ele fez o que achava que tinha que fazer, né? Então ele se cresceu, e Davi não, Davi sempre se diminuindo. Você vai ver aí nos Salmos que Davi sempre se diminui o tempo todo, né? Então essa é a diferença, ter um bom coração. Ter um bom coração.
E como dizia Salomão, filho de Davi, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que é exatamente o que Davi tem, o temor do Senhor. Ele nem tem certeza se o Senhor vai ficar chateado com ele ou não, se ele tocar no ungido. Eu nunca li isso. Não, mas Isso não está escrito. De só pensar. Mas só de pensar, e se eu fizer e o Senhor não se agradar mais de mim? Aí ele fala, então eu vou tirar o pé, não vou fazer. Se for acontecer, o Senhor vai fazer acontecer de outro jeito. Né? Mas acho que isso é hoje. Já buguei. Por hoje é só, né? Vamos orar? Senhor, Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, te agradecemos, Senhor, te pedimos, faça, Senhor, de nós segundo o Teu coração, Pai. Um coração que o Senhor se alegre, Senhor, um coração com temor de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau!